Olá pessoal do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Vamos dar início então, hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto. Peguem o livro de geografia de vocês, abram na página 183. Nós iremos falar sobre a diversidade cultural, certo? Então vamos lá. O Brasil é um país extenso. Devido a isso, apresenta muitas diferenças entre os seus habitantes. O povo brasileiro é formado do encontro de muitos povos e se caracteriza pela grande diversidade étnica e cultural. Então, sim, devido ao nosso país ter recebido vários imigrantes no começo, várias pessoas, então a nossa diversidade, né, ela é muito grande. Nós temos brancos, nós temos o pardo, nós temos o índio, nós temos o negro, nós temos o amarelo. Então, assim, nós temos várias pessoas de várias raças, certo? A cultura de um povo está baseada nos diferentes costumes, na alimentação, na manifestação religiosa, no modo de se vestir, etc. Então, devido a isso, devido a gente ter essa vasta, né, essa diversidade de etnias aqui, então a diversidade cultural é ainda maior, porque de cada lugar tem alguma coisa, certo? Por exemplo, da África veio alguns costumes, né? Costumes de comida, costumes de dança, dos portugueses, dos alemães. Então, de cada lugar, certo? Nós temos uma cultura, até dos índios mesmo, nós temos alguma coisa que nós pegamos deles, né? Uma comida típica, alguma coisa nós temos, uma dança, algum costume, certo? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os únicos povos que viviam aqui eram os indígenas, né? Existem várias nações indígenas, principalmente no litoral. Eles apresentavam suas diferenças, como a língua e o modo de se alimentar. Os indígenas tinham uma forte ligação com as florestas e utilizavam tudo que podiam da natureza. Eles andavam nus e seminus, pintavam o corpo com tinta feita de plantas e produziam muito artesanato também, né? Algumas influências indígenas. Então, olha só, algumas coisas que nós pegamos, né? Algumas influências que os indígenas nos passaram, né? Vamos lá ver o que é. No vocabulário, usamos muitos nomes indígenas, como Ubiratã, Iracema, Tainá, Tijuca, Ipanema, Maracanã, Jundiaí, Capim, Caju, Pereba, Pipoca e Canoa. As canoas eram um meio de transporte usado pelos indígenas, né? Muitas comidas, como a mandioca, por exemplo, são de influência indígena. Da mandioca, usamos a farinha com que fazemos pirão, tapioca, beiju. Tapioca e beiju é a mesma coisa, né? Porque uns conhecem como tapioca e outros conhecem como beiju, né? Temos ainda o caju, o guaraná, o milho, a batata doce, o amendoim, o abacaxi e o mamão. Aí pergunta assim, tia, mas foram eles que fizeram? Não, mas através deles que nós conhecemos, que nós pegamos essa, como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. Que nós pegamos o costume mesmo de comer essas comidas, né? Os indígenas usavam ervas para a cura de alguns males, a alfavaca, que combate a prisão de ventre, e o boldo para problemas digestivos, eram usados por eles. Então, assim, né, são plantas que a gente sabe, né, são medicinais, tem, né, uma certa cura quando a gente está passando mal, e vieram deles, né, costume deles, já que eles já conheciam, que eles passaram. Eles também aproveitavam os vegetais, o barro, as escamas de peixe e as penas de animais para construir várias peças de artesanato, como bolsas trançadas com fios e fibras, esteiras, redes, colares, pulseiras e brincos com sementes. A rede era usada para dormir.
Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Brasil. E quando aqui chegaram, acharam os habitantes estranhos. Outros povos também vieram para cá, como por exemplo holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães, árabes e poloneses. Então, né, olha o tanto de lugares, né, que vieram para cá, que trouxe, né, essa diversidade cultural para nós, que trouxe essa gama de comidas, de costumes, de danças, de tudo, certo? Algumas influências europeias. Além da influência indígena, temos também a influência europeia na formação do povo brasileiro. Por exemplo, a língua portuguesa, o cristianismo católico e algumas festividades cristãs, como procissões, festejos e celebrações. Então, isso veio, né, lá da Europa, né? Veio de outros lugares, certo? Então, vocês percebem que coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Festas e tudo, mas que tem uma origem que não foi nós que inventamos, né? Que veio de outras nações. As festas juninas, o carnaval, o bumba meu boi, as cavalhadas, o fandango, o pastoril e entre outras. Brincadeiras de rodas e cantigas, a arquitetura na construção de casas, bacalhau, pastel de Belém, ambrosia, fios de ovos e etc. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, começaram a colonizá-lo. De início, eles tentaram escravizar os indígenas, mas não deu certo e trouxeram os negros da África como escravos. Os negros também vieram com seus costumes e sua cultura, né? Então, aí já veio mais ainda, mais diversidade de cultura, de comida, de dança, de tudo. Algumas influências africanas. Então, essas influências que eu citei aqui para vocês são as influências europeias. Agora vamos ver os africanos. No vocabulário, palavras como quiabo, caçula, dengoso, cachaça, angu. Na culinária temos o vatapá, munguzá, caruru, chuchu, acarajé. Temperos utilizados nos alimentos como azeite de dendê, pimenta e leite de coco. Na religião temos o candomblé, a umbanda e a quimbanda. Algumas divindades religiosas, como Iemanjá, a prática da capoeira, o samba, a congada, o afoxé, o maracatu, o berimbau, a flauta e a cuíca são exemplos da influência africana na música. Nas festividades temos maculelê, reizado, congada e maracatu. Para facilitar o estudo da cultura brasileira, vamos mostrar a cultura em cada região. Então, olha só, lá na região norte é a maior região em extensão e possui duas grandes festividades populares. O Círio de Nazaré em Belém do Pará e o Festival de Paritins, que é a festa do boi bumbá do Amazonas. Na região norte, a influência indígena é muito forte. Devido a isso, muitos pratos da culinária dessa região têm como ingredientes a mandioca e o peixe. Na região Nordeste é uma região com ampla área costeira e muitos dos seus pratos são frutos do mar, como por exemplo sururu de coco, camarão, vatapá, peixes, caranguejos, lagostas. Como manifestações de danças e festas temos o maracatu, caboclinhos, bumba meu boi, ciranda, coco, reizado, frevo, capoeira, cavalhadas, carnaval e festa de São João que acontecem no interior. Como manifestações religiosas, temos a festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. Vemos muitos trabalhos de artesanatos feitos de barro, renda, etc. E, na literatura, a literatura de cordel. Alguns pratos típicos são carne de bode, carne de sol, sarapatel, buchada, bolo de rolo, cocada, pamonha, tapioca e feijão verde. Na região sudeste, a culinária do sudeste tem influência das três etnias: indígena, europeia e africana. Os pratos típicos são muqueca capixaba, pão de queijo, feijoada, bacalhau, aipim, pizza, carne de porco, feijão tropeiro e etc.
Nessa região, temos como destaque a Festa do Divino, Cavalhada, Carnaval, Folia de Reis, Festas dos Santos, Padroeiros, Caipó e etc. Na região centro-oeste, essa região também recebe influência dos povos paraguaio e boliviano. Na culinária, destacam-se o arroz com piqui, o arroz boliviano, o curau, a sopa paraguaia, o empadão goiano e entre outros. No Pantanal, são pescadas algumas espécies de peixe que são muito solicitadas, que é o pintado, o pacu e o dourado. Como festividades típicas da região centro-oeste, temos a cavalhada e o fogaréu. Na região sul, destaca-se a influência dos imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e italianos. As festas típicas são a Festa da Uva e a Oktoberfest, o fandango, a congada, a dança de fitas, a tirana, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, etc. Na culinária temos o barreado, o chimarrão e o churrasco. Então vocês percebem que, né, a gente conhece todas essas coisas, essas comidas, essas festas, mas que vieram de outras etnias, né? Esses costumes, essas origens aí vieram de outras etnias, certo? Então vamos lá, vamos responder as páginas 189 e 190. Dá um pause aí no vídeo, façam e retornem para a gente fazer a nossa correção. Vamos lá. Na 189. Como se forma a cultura de um povo? A cultura de um povo está baseada nos diferentes costumes, né? Na alimentação, na manifestação religiosa e no modo de se vestir. E não, vírgula, no modo de se vestir, etc. Né? Então tem os diferentes costumes, a alimentação, as manifestações religiosas, o modo de se vestir, e etc, né? Porque tem tantas coisas que pode ser baseado. 2. Cite uma manifestação cultural que existe na região em que você vive. Então, aqui, ó, na região que nós vivemos, que é a Centro-Oeste, certo? Então, o que vocês acharam aí? Nós temos o quê? O que nós temos aí que vocês anotaram? Nós temos, né, uma manifestação cultural que existe, qualquer coisa, né? Uma festa, por exemplo, tem a cavalhada, né? De comida, nós temos o arroz com piqui, né? Então, vocês anotem aí. 3. Cite um prato típico da sua região. Acabei de falar, né? Arroz com piqui. Dos povos estudados, quais influenciam culturalmente a sua região? Então, do que nós estudamos aqui, quais que influenciaram mais dos estudos que nós vimos? Os europeus, os africanos, os indígenas, quem mais influenciou aqui na nossa cultura? Anotem aí. No seu município é realizada alguma festividade de um desses povos? Qual? Escreva sobre a festividade e a sua origem. Então tem, né? Festividade tem. Nós temos festa junina aqui, nós temos cavalhada, nós temos procissões, nós temos várias coisas. Então eu quero que vocês coloquem aí, né, do município nosso aqui, qual que é, e escreva a festividade e a origem dela. Aí nós iremos falar disso na aula do Zoom. Pesquise 5 palavras de origem indígena e 5 palavras de origem africana e escreva o seu significado. Depois, junto com seus colegas, monte na sala de aula um dicionário de palavras indígenas e um dicionário de palavras africanas. Esse aí a gente faz depois, esse aí não precisa vocês fazerem. Ah, não, tem aqui, né? Ah, não. Vamos fazer sim, vocês podem anotar aí. Então, olha só, tem aí de origem indígena, tem o carandiru, que vem de candiru, que é um peixe de água doce. Tem carioca, casa do homem branco. Ceará, canto da jandaia. Amapá pode significar lugar da chuva ou terra que acaba. E tem Aracaju, que é um cajueiro das araras. Então, aí são algumas palavras, né, indígenas, tá? Agora, de origem africana, tem o angu, que é a massa de farinha de trigo, mandioca ou arroz. E de fubá também, né? Tem o angu de fubá. Banguela, que é desdentado, dengo, manha, birra,
cacimba, cova que recolhe água de terrenos pantanosos, e fubá, que é a farinha de milho, né? Então, essas são as origens africanas, certo? 7. Dos instrumentos musicais. Mas isso aqui, pessoal, eu tô dando exemplos, tá? Se vocês acharam outros, não tem problema. Isso aqui foi alguns exemplos que eu dei para vocês, da número 6. 7. Dos instrumentos musicais que os africanos nos deixaram de herança, pesquise sobre algum que você não conhece e escreva sobre ele no espaço abaixo. Iremos falar na aula Zoom também. Você já brincou de roda ou cantou alguma cantiga de niná? Escreva o nome de uma brincadeira de roda que você já brincou e o nome de uma cantiga de roda ou de niná. Então, vocês irão colocar aí na aula Zoom, nós iremos ver. Realize uma pesquisa sobre os costumes e as influências de uma das regiões estudadas para apresentar para a sua turma. Essa aí não precisa vocês fazerem, tá? A número 9 não precisa fazer. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de geografia.